Vereador, boa tarde. É muito Boa importante tarde. falar com o senhor. Realmente, o senhor descer do carro e mostrar para quem não está aí, por exemplo, eu falo de São Paulo, a Mari do Paraná, temos também nossa equipe em Brasília. É muito importante, olha aí, momento que o vereador mostra novamente. Vereador, queria saber o seguinte: tem esse lado da COP que não é de interesse do governo, é esse mesmo que o senhor está mostrando agora para a gente, mostrar. E muitas das pessoas que não estão aí ficam reféns de informações do governo. Por isso que é tão importante aqui ficar conosco na Gazeta do Povo. Queria saber do senhor, por exemplo, alguns números falam que o Estado aí, não falando do município, mas do Estado, cerca de 90% da população no Estado não tem saneamento básico. E esses bilhões investidos na COP poderiam sim não digo ter resolvido todo o problema, mas melhorado muito esse problema. O senhor que é vereador, é uma política municipalista, mas queria saber do senhor se ao lado de deputados federais da oposição, deputados estaduais da Assembleia Legislativa, pensam em alguma proposta para contrapor essa Belém dos sonhos, que não existe, só no governo Lula. É isso mesmo. Nós temos aí o deputado federal, o delegado Eder Mauro, que sempre vem brigando, batendo lá no Congresso para trazer recursos, benefícios para investimento nisso. Infelizmente, nós temos aqui o município de Melgaço, que é o pior IDH do Brasil. Né? Não se tem saneamento nenhum, não se tem, é um índice de desenvolvimento humano baixíssimo, e o que nós vimos, esse investimento, todos esses recursos que vieram para a COP foi investido no centro da cidade, onde os gringos vão passar, onde os turistas vão olhar, mas as periferias foram esquecidas. Não se tem investimento nenhum na periferia. Foi só no centro da cidade. Só para vocês terem uma ideia, onde está acontecendo a COP é o Parque Cidade. Lá foi gasto R$ 1 bilhão. R$ 1 bilhão somente no Parque Cidade. E nós vimos lá a infraestrutura péssima, de baixa qualidade. Chuva, goteira, alagou, inundou uma grande parte do espaço, e sem contar que foi um valor muito acima do praticado, do que nós vemos em outras cidades comparando, né? O senhor acredita, né? A gente até estava falando sobre segurança pública até agora aqui, e a gente discutiu sobre como será uma das principais pautas nas eleições do ano que vem. O senhor acredita também que após essa COP30, as eleições, especialmente locais aí, né? Pensando na votação local aí, provavelmente os eleitores vão cobrar posicionamento dos políticos em relação ao que de fato interessa à região, e enxergando um pouco mais claramente esses discursos que são, né, que são só discurso, na verdade, que são pura hipocrisia? São discursos populistas, né? Eles falam que o povo quer ouvir. Né? A segurança pública no estado do Pará, infelizmente, também está dominada pelo crime organizado. Todo comerciante hoje em Belém tem que pagar a taxa do crime, que é uma renda enorme em que o Comando Vermelho, o PCC, se vale. Né? Vimos aí a operação, e parabenizar, inclusive eu aprovei na Câmara Municipal uma moção de aplausos e apoio ao governador do Rio de Janeiro, que o governador do estado do Pará, esquerdista aliado do Lula, deveria aprender com ele como se faz polícia, como se combate verdadeiramente o crime organizado. Né? Aqui nós vemos uma van, agora há poucos dias foi incendiada, uma van que servia de transporte para uma das comitivas do exterior. Foi incendiada pelo crime organizado. Talvez ele não tenha pagado a taxa que eles cobram. Né? Hoje Belém está sitiada, não se tem segurança, inclusive nas periferias principalmente, o povo vive à mercê. Lá na operação do Rio de Janeiro, vários paraenses foram apreendidos e mortos, que deveriam ter sido mortos todos, para não voltarem para cá, porque ainda estavam fazendo coleta para trazer o caixão para ser enterrado aqui. Ou seja, vai passar a COP. Hoje, infelizmente, o Lula, de vez ele decretar GLO, que ele decretou aqui em Belém, né, deveria decretar GLO lá no Rio de Janeiro, aqui, mas para combater o crime organizado, não para fazer a segurança dele e desses líderes mundiais que vão achar aqui que foi tudo maravilhoso. Não, tem que combater o crime. Vai passar a COP, a Polícia Federal, as polícias rodoviárias federais vão embora, o Exército vai embora,
e Belém volta, o estado do Pará num todo, volta a ficar à mercê do crime organizado. Porque aqui no estado do Pará, o governador não combate o crime organizado. Infelizmente. Vereador, uma grande expectativa em relação às eleições de 2026. A gente sabe que o governador Helder Barbalho é um dos principais apoiadores do Lula, especialmente no Pará. Como é que está o cenário aí em 2026 de potenciais candidatos, especialmente para o Senado, que possam se contrapor a esse atual estado de coisas no Brasil? Hoje o governador Helder Barbalho é aliado do presidente Lula. Eu espero que justiça possa ser feita, né? Está havendo toda essa pressão internacional para que houvesse a justiça no Brasil, com que o presidente Bolsonaro pudesse concorrer. Mas nós temos um nome muito forte aqui no estado do Pará, é o nosso líder da direita no estado do Pará, chama-se o deputado federal, delegado Éder Mauro, que vem aparecendo muito bem nas pesquisas para governador, para senador, né? Aparece muito bem. O governador do estado vai querer vir a Senado com toda certeza e vai empurrar a sua candidata a governo do estado, né? Hoje ele tem a máquina, ele tem todos os prefeitos, os deputados estaduais em suas mãos. Então aí a gente sabe como funciona o jogo deles. É pesado, mas hoje o povo tem acordado, né? Nós elegemos uma bancada de vereadores, 3 vereadores da direita, nós temos deputados estaduais, deputados federais, que têm muitas condições de nos representar e a gente aumentar esse número de cadeiras. Hoje o delegado Éder Mauro vem aparecendo em primeiro, né, nas pesquisas para Senado, tem a sua reeleição para deputado federal garantida, porque é um nome muito forte. Inclusive o próprio presidente Bolsonaro, ele perdeu em Belém por causa de 4.000 votos, né? Sendo que na época o prefeito de Belém era do PSOL, foi o pior prefeito que já existiu no Brasil. Ele mesmo lutando com toda a máquina pesada do Lula, do Helder Barbalho e do Edmilson, que era o prefeito, ainda assim nós conseguimos 50%, né, dentro de Belém. E no estado do Pará, a gente tem uma região lá do sul do Pará, né, que são os que levantam a economia, são o agro, são os produtores rurais, os pecuaristas, que são quase que na sua totalidade de direita bolsonarista. Mas aí a gente vai ter que trabalhar, porque esse jogo vai virar. A gente está vendo aí o caos, a dívida que o presidente Lula vem fazendo com o nosso Brasil, taxando, criando os impostos, e o povo não aguenta mais. O povo agora só vive de auxílio. Auxílio, mais auxílio. Enquanto isso, o Haddad criando taxas, mais impostos e mais impostos. O povo não aguenta, está vendo isso, está percebendo que a esquerda é um câncer para o Brasil. Muito obrigada, vereador, pela sua participação. Volte sempre aqui ao Sem Rodeios. Gratidão, minha amiga. Tudo bem, boa tarde. E vamos para cima, que a luta é árdua, mas a gente não vai baixar a guarda. Tamo junto. Isso aí. Até a próxima. Lucas Saba, quero ouvir sua opinião depois dessa importante entrevista aí com o vereador, né? Ele inclusive mostrou ali, fez uma excelente participação. Gostaria de te ouvir aí, como é que você viu esse tumulto na COP30? Acha que está ficando mais evidente aí, escancarando um pouco para o Brasil e para o mundo? Ontem a gente trouxe aqui uma publicação, inclusive do Donald Trump, criticando a COP30, né? Vai ficando mais evidente que se trata apenas de discurso populista. Na prática, o Brasil não avançou nada no que realmente precisa, especialmente nessas regiões? Exato, Mari, carinhosamente apelidada pela nossa audiência de Flop 30. Mais da metade dos chefes de Estado que haviam confirmado presença para o Itamaraty e o Ministério do Meio Ambiente não apareceram, né? O próprio Donald Trump teve o convite público feito por Lula mais de uma vez, não apareceu. E você quer ver quando o evento é flopado? É quando o chefe de Estado não vem, o primeiro-ministro, o ministro da Fazenda, ou seja, aqueles cargos mais importantes. Quem que aquele país mandou? Um assessor lá de uma pasta, de um ministério que ninguém sabe quem é. Aí você percebe a grandeza daquele evento. Veja, Mari, Lula perdeu uma chance tanto de poder mostrar pelo menos um pouquinho de qualidade desse governo em meio a uma tragédia que ocorreu no Paraná. Ele poderia ter feito um trabalho muito melhor
além de se solidarizar, deveria ter parado a COP, que é para mistigar e evitar justamente esses eventos climáticos. O que ocorreu no Paraná foi um evento climático, mas pelo menos 2 municípios devastados em 90%, e não. E sabe o que ele fez? Ele largou a COP para ir ao Equador, se reunir do lado de ditadores do Foro de São Paulo e por 20 segundos desejou condolências à família dos 6 mortos na tragédia do tornado do Paraná. Nossa, realmente ele está muito preocupado com as questões climáticas. Dá para perceber bem. Aí quem que ele mandou para o Paraná para representar o governo? Gleisi Hoffmann, uma deputada do Paraná? Nossa, e pode imaginar o que ela fez, né? Então, assim, Mari, em relação especificamente a essa manifestação, alguém dali, porque houve depredação, houve quebraram patrimônio público, cerca de 10 agentes da polícia local e guardas metropolitanos, guardas civis, ficaram feridos. Graças a Deus não teve nenhum morto. Mas assim, essa turma vai ser chamada de golpista? Vai pegar 14, 17 anos? Não, né? Nem fichado foi. Devem ter saído, dado 2 tapinhas no ombro. Ó, não faz mais isso, tá ali a porta, vai para casa e repensa o que você fez. É isso. Então a gente sabe que no Brasil a justiça tem 2 lados, tem um lado só. Ela deixou de ser cega, aquela imagem da estátua, esquece, enxerga muito bem. Desceu do muro e desceu para o lado esquerdo dele, assim como a questão dos direitos humanos. Agora, ali tinha de tudo, Mari. Mais uma vez a carreta furacão. Deu para ver ali na imagem, tinha desde índio, tinha grupos de estudantes, tinha sindicatos, e aí um dos cantos deles era falando que tem que taxar milionário porque é culpa deles que tá quente para Carvalho, né? Vamos colocar aqui assim. Ora, entre os milionários está Luiz Inácio Lula da Silva, com seu iate. O próprio vereador da região falou o quanto está queimando de diesel. E não só ele. Todos os geradores utilizados na COP. Tem um lado B da COP, bem obscuro, que pouca gente tem dito. Agora, ir lá com esses 6 bilhões que foram gastos no evento, para a Janja fazer aquela festa de um tremendo mau gosto para os chefes de Estado, de novo não apareceu ninguém, e serve, viu, Mari, Fred, champanhe, camarão, do bom e do melhor, lagosta, tudo, claro, pago com o nosso dinheiro, porque se fosse com dela, ela não montaria uma barraca na praia e não serviria nem coco, male pro Macron ali, né? Mas enfim, então, Mari, nós temos um evento que gastou muito, não arrecadou nem metade do previsto, que era 10 bilhões, o último levantamento que eu vi estava na casa de 5, e assim, cadê as discussões sérias? Eu quero saber, quando acabar a COP, qual vai ser o balanço? Prático, essa história assim, precisamos salvar o planeta, economizem água, ok, é tudo muito bonito, etc, mas assim, eu quero medida prática, vai ser feito isso, como foi feito na Rio 92 e vários outros eventos que entraram para a história. Me parece, Mari, que se entrar para a história vai ser de como foi flopado o evento. Verdade, Lucas. Já voltamos contigo. Agora recebemos aqui no Sem Rodeios Guilherme Fiuza. Grande Fiuza, boa tarde. Oi, Mari. Oi, Fred. Boa tarde. Muito bom estar com vocês. Legal. Aproveitando que parece que a sua coluna tem a ver com o COP30 também, né? Pois a gente está aí enredado, né, nesse conto de fadas, macabro, né? Eu estou falando da COP, da CELAC e do faz de conta, né, que cerca aí essa cena política nossa atualmente. O centro da abordagem da coluna, Mari, é muito simples. Nós temos hoje o presidente brasileiro ele fez esse movimento, e foi um movimento muito expressivo, porque com a COP, que é uma conferência muito grande, né, assim, tem um escopo muito grande, ambiciosa, né, apesar de estar bastante esvaziada,
ele sai e vai para a Colômbia para fazer um discurso. Né? Ele vai para lá para fazer um discurso ao lado, politicamente ao lado do presidente Gustavo Petro, né, que nós sabemos que figura é essa, né? Eu até na minha coluna na Gazeta, eu chamo ele de Alberto Roberto colombiano. Alberto Roberto, para os mais novos, era um personagem do Chico Anísio que era um canastrão, né? Um ator canastrão, e ele exagerava, né, na canastrice. E o Gustavo Petro é exatamente isso. Ele é um canastrão, né, metido a resistência contra o imperialismo. Eles se beneficiam. Eu sei que eu sou minoria vencida nessa história, mas todas essas figuras, elas se beneficiam, elas subsistem, elas existem ainda graças a esses rótulos absolutamente precários, né? Então, o esquerdista, para eles, é ótimo, porque é um termo vago, como o direitista também é vago, e assim eles vão surfando na mitologia. Então, a mitologia em torno do esquerdista tem um monte de coisa, tem poesia, tem artistas, tem obras. Aí você fala assim, não, mas a esquerda é ruim. Eu também acho. Só que milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo não têm essa clareza. São termos vagos, são termos que beneficiam especialmente os oportunistas, e são esses aí. E essa cena que eu descrevo na coluna da Gazeta é uma cena que envergonha principalmente a imprensa brasileira. A imprensa nacional está nesse mesmo barco furado. A gente acabou de ver a BBC. O escândalo da BBC, da edição de uma fala do Trump, da manipulação, ele talvez seja o maior escândalo da história da imprensa. Só que é um dos maiores, eu tenho que dizer, porque esse tipo de comportamento, o abandono da imprensa das suas finalidades, né, e o desvio dela, não é para uma ideologia, não caiam nesse conto do vigário. Não é para uma ideologia, é para uma oportunidade de mercado. É para uma oportunidade de formação de um poder artificial. Eu tenho que repetir isso. Eles não estão nem aí para causas socialistas, não estão nem aí. Se juntaram Big Techs, metacapitalistas, imprensa, e disseram assim, vamos mandar em tudo. Qual é o bordão? O bordão é ser contra a direita. Então, a vergonha que eu tento aí, modestamente apontar do comportamento da imprensa nesse mise-en-scène aí, COP-CELAC, é que o presidente brasileiro sai de uma conferência, vai para outra, para fazer um discurso, para tomar uma posição de Estado em favor de Nicolás Maduro. É bem verdade que, textualmente, o discurso dele na Colômbia não foi tão incisivo quanto ele vinha dizendo, mas já estava dito tudo. Né? As entrelinhas do que ele falou na Colômbia já estavam ditas em todas as linhas alguns dias antes. Ele disse, é isso aí, eu tenho que ir lá para falar sobre a presença militar indevida norte-americana no Caribe e ameaça a soberania da Venezuela, porque é um continente pacífico, porque as soberanias têm que ser respeitadas. E aí a pergunta reles que eu faço não é uma pergunta inteligente, nem brilhante, nem original. É o seguinte, vem cá, a imprensa noticia isso, uma tomada de posição do governo brasileiro e do presidente do Brasil em favor de um ditador violento. Eu queria saber, né, se essa imprensa brasileira, se ela tem algum tipo de confusão, de discernimento sobre isso, né? Porque o comportamento da imprensa passou a ser um comportamento de vista grossa para o que se passa na Venezuela, dado que a Venezuela, o regime chavista que massacra a Venezuela há décadas, é um aliado histórico do partido que governa o Brasil hoje.
Então, a imprensa brasileira, ela olha para isso e fala assim, será que o Trump tem que botar a Marinha no Caribe ou será que não tem? Bom, antes disso tem que dizer, será que o Maduro é um ditador, um fraudador, né? Um regime que usa a violência para banir a oposição? Se for isso, caros colegas, então ele é um monstro e ele tem que ser tratado como um monstro. Só que a imprensa não trata o Maduro como um monstro. A imprensa esqueceu, né? Aí aparece o Mauro Vieira, o Celso Amorim, eles dando aquelas explicações coreográficas, não, porque a soberania de quem? Soberania da população massacrada venezuelana não é. Né? Essa população perdeu a soberania há muito tempo. Ela está sob o jugo de um regime autoritário e brutal. Aí vai o presidente brasileiro, olha, não é uma manobra sutil não, hein? É sair de Belém, ir para a Colômbia, uma cidade no interior da Colômbia, onde foi a CELAC, e fazer uma tomada de posição em defesa de um regime ditatorial. Poxa, eu fico me perguntando, cadê o Valtinho? O Walter Salles Júnior, o Wagner Moura, né? Essa imprensa toda fica dizendo que o Lula salvou o Brasil da ditadura. Poxa, mas eles não têm nem a curiosidade de perguntar para o Lula, Lula, você como um grande democrata que nos salvou da ditadura, você está apoiando aqui ostensivamente uma ditadura criminosa que barbariza a sua população, que destrói o país, as instituições do país, e aí ninguém pergunta, né? Quer dizer, não existe essa... O presidente Lula, ele navega em águas calmas, né, em relação à imprensa, porque, volto a dizer para concluir, a imprensa hoje é um negócio, né, no sentido do business, de uma cartilha, né, que era o politicamente correto, virou woke, e agora é qualquer coisa. É falsa defesa da causa palestina, é falsa defesa de minorias raciais, é falsa defesa de liberdade de expressão, é falsa defesa de democracia. Está na cara, né, porque é uma cartilha tosca. E todos os vilões desses sistemas, inclusive no Oriente Médio, eles estão aí, na cara de todo mundo, mas a imprensa fica lá no seu rebolado, cria os seus vilões artificiais. E é claro que se os vilões são artificiais, os heróis também são. E aí o Lula parece ser, né, um desses heróis dessa imprensa que faz uma vista grossa. Eu vou te contar, assim, se eu estivesse trabalhando numa dessas redações, que já foram grandes e expressivas, eu não ia saber onde enfiar minha cara, porque eles não fazem, eles não cobram essa atitude que é gravíssima do governo brasileiro, da política externa brasileira e, pessoalmente, do presidente brasileiro de fazer um movimento ostensivo, não foi discreto, foi ostensivo, para apoiar um regime ditatorial. E aí a gente constata o seguinte, essa imprensa que já foi grande, que já se chamou de grande imprensa, ela desmoronou, não se pode mais contar com ela, e é claro que a única forma, né, de uma possível saída para isso é dizer assim, não, vocês não são mais imprensa, não defendem mais democracia nenhuma, vocês estão defendendo uma cartilha, fingindo que estão fazendo o jornalismo. Boa, Fiuza, muito obrigada pela sua companhia aqui nessa tarde. Muito obrigado a vocês, bom trabalho. Valeu, obrigado. Comente. Lucas Saba, aproveitando aí o comentário do nosso querido Guilherme Fiuza, você acredita que vai ficar cada vez mais difícil aí para os artistas, parte da imprensa, grande parte da imprensa, inclusive, que costuma passar pano para o governo Lula, vai ficar mais difícil para eles? O pessoal vai cobrar mais ali nos comentários, vai pressionar um pouco para eles, enfim, admitirem que estão errados? Pois é, Mari, mas a questão ali é a seguinte, enquanto tiver Lei Rouanet, enquanto a torneira estiver aberta, o silêncio vai imperar. Tem muitos aspectos que mostram, sobretudo no meio ambiente, que os números
alguns deles piores do que eram no governo Bolsonaro. Ou seja, e cadê aquele pessoal? É pela Amazônia. Tem gente apelidando aqui na Gazeta do Povo, a nossa audiência a mais qualificada que tem, chamando de Marina Cinzas, não mais Marina Silva. Justamente, cadê a Marina? Se calando, a Marina deveria ser protagonista nessa COP30. Quem tá de protagonista? A Janja? A primeira-dama dançando num iate que queima não sei quanto de diesel por dia. Por dia. Aí realmente, né, fica difícil. Como o pessoal diz, tem tanto quarto nesse iate que o presidente não conseguiu sequer contar. Então veja, Mari, eles ficam esbanjando, tá aí mais um trocadilho com o nome da primeira-dama, tudo isso com um dinheiro que não é deles. Nós realmente precisamos de medidas sérias envolvendo a questão climática, mas eu acho assim, Mari, cada vez mais eu penso, eu acho que assim, Mari, de maneira geral, não sei se o Fred concorda comigo, mas nós precisamos olhar para as democracias, para as principais democracias do mundo, aquelas que são consideradas um farol. Por exemplo, os Estados Unidos é uma delas. Alguns dos países do bloco da União Europeia são outros, por uma questão monetária, por uma questão bélica, por uma questão de população, cultural, civilizatória, etc. E quando eu olho os Estados Unidos, quando entra um presidente lá, que não é o caso agora, mas que nitidamente não dá certo, o que eles fazem? Eles utilizam aquele sistema da federação, ou seja, cada um ali tem seu estado e é torcer para que aquele governador, no âmbito estadual e também os municípios, através do trabalho dos prefeitos, consigam contrapor. Então, por isso que eu acho que a eleição, Mari, do ano que vem, eu sei que vai todo mundo ficar focado na questão para o cargo de chefe de Estado, e realmente está valendo, é um cargo importantíssimo, sobretudo em relação com outros países, para nos representar, pelo menos esse seria o objetivo, mas eu sigo achando que tem cargos muito importantes que a direita não pode deixar de lado, entre eles governador, e aí não adianta olhar só para o sul e para o sudeste, ou ali no máximo para o centro-oeste, para senador. Veja, se a direita não conseguir 2/3 do Senado, não tem impeachment de ministro do STF. Qual deles? Nenhum deles. Dias Toffoli, que falamos hoje aqui, Gilmar, Alexandre de Moraes, nenhum deles. Eles vão seguir vivendo o oásis deles. Eles não têm qualquer tipo de fiscalização, eles não têm qualquer tipo de contraponto. Qual é o contraponto? Que é a nossa medida de freio e contrapeso. É o Senado para o STF. Para isso, precisa colocar senadores que não tenham, com o perdão da expressão, rabo preso. Por quê? Porque hoje não vota. Simples. Quantos processos o Alcolumbre tem no Senado? O Renan Calheiros. Na primeira sinalização que eles fizerem para pautar qualquer coisa, dei o exemplo de 2, poderia dar de vários aqui. Na primeira sinalização que eles fizerem para o impeachment, o ministro liga e fala assim, mas olha, tem umas coisas aqui bem cabeludas contra você que eu tinha engavetado e eu vou tirar da gaveta. Então tem uma série de questões. Para fechar, Mari, meio ambiente é muito importante, é o futuro, é o que a gente vai deixar para os nossos filhos, para os nossos netos. Não dá para discutir isso como que é a Greta, de uma maneira de uma maneira ideológica, da maneira como ela quer, gritando. Ela não veio para a COP30. Cadê a ativista? Então, assim, Mari, é um assunto sério, precisa ser discutido de maneira séria, com quem entende do assunto, com um especialista e deixando a parte ideológica de lado. E insisto, quando acabar a COP30, eu quero o relatório do governo. O que foi feito, ou melhor, o que será feito para os próximos 5, 10 anos para melhorar a questão do meio ambiente, e aí pode colocar outras questões como saneamento básico. Belém, 91%, aliás, o estado, Pará, 91% não tem saneamento básico. Os 6 bilhões com B de bola gastos na COP poderiam ajudar a resolver esse problema, Mari. Boa, Lucas Saba. Agora mais um vídeo para a gente discutir aqui no final dos Sem Rodeios. O que a gente viu nessa tarde é que Gonê foi aprovado na sabatina para seguir na Procuradoria-Geral da República. Essa sabatina que durou cerca de 6 horas na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ele recebeu aí 17 votos a favor contra 10. Mas teve uma fala importante aí de Flávio Bolsonaro. Vamos acompanhar para discutir aqui no Sem Rodeios. Senhor Paulo Gonê,
eu quero lamentar a sua recondução. Muito. O senhor aceitou passivamente o Ministério Público Federal ser esculhambado. Não defendeu as prerrogativas constitucionais da instituição que o senhor deveria representar. Perdeu a titularidade da ação penal pública. Foi ignorado em vários momentos pelo ministro Alexandre de Moraes, que sequer consultava o Ministério Público Federal para tomar alguma iniciativa. Aí depois dava aquela vaselinada, mandava lá para o senhor opinar. A prerrogativa de proteção das garantias constitucionais, individuais e da sua própria instituição não existem mais no Brasil. Não é o Ministério Público que decide, mas é o senhor que instrui, ou deveria instruir o processo, porque nem isso está fazendo mais. Quem faz é o ministro Alexandre de Moraes em vários processos. Eu acho que, eu digo isso com tristeza no coração, os membros do Ministério Público Federal devem ter vergonha do senhor hoje, muita vergonha. Eu falei para Vossa Excelência no meu gabinete, por ocasião da outra sabatina, que Deus estava lhe dando uma oportunidade do senhor desfazer todas as injustiças que o senhor fez enquanto estava lá no TSE, representando o Ministério Público Federal. O senhor fez ao contrário. O senhor perseguiu. O senhor entrou num jogo sujo de uma pessoa que, para mim, é doente. Mas o senhor está lá. Parece cumprindo ordens dele.